Flamengo e Atlético Goianiense jogam às 8h30 da noite no Maracanã. Flamengo provavelmente com muitas mudanças, né, em relação ao último jogo, porque semana que vem, Chumbo Grosso tem jogo contra o Corinthians pela Libertadores, né, Red? Inclusive já tem no GE. Globo uma reportagem, os relacionados do Flamengo já dizendo que o Dorival vai com um time totalmente diferente, um time reserva, e mostrando uma segunda personalidade desse Flamengo do Dorival. Se no Flamengo do Paulo Souza era um time de uma nota só, era aquele show de uma nota só, que todo mundo conhecia qual era o esquema do Paulo Souza, que não tinha nenhuma alternância, o Flamengo do Dorival já tem 2 esquemas táticos muito bem definidos. A gente vai passar por isso agora, Felipe, ou só mais tarde? Deixa eu mostrar o campinho, aí claro, a gente vai para essa análise tática aí. Vou mostrar aqui a provável escalação do Dorival Júnior de amanhã, então. Olha, um time bem mexido com o Santos, né? O goleiro titular, mas aí pra frente só reservas, né? Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Diego Vidal fazendo seu primeiro jogo como titular e Vitor Hugo. Everton Cebolinha também fazendo seu primeiro jogo como titular do lado do Lázaro e do Marinho. É um bom reserva, né? Um bom time reserva para esse jogo contra o Atlético Goianiense. A defesa é muito parecida. A defesa que jogou semana passada contra o É a mesma, sem nenhuma mudança. É que em Florianópolis ele escalou a defesa, reserva e o ataque titular. Isso. Agora ele vai todo reserva. Exatamente isso. Todo reserva, mais Vidal e Everton Cebolinha, né? Flamengo e Atlético Goianiense, que são um dos 5 times que ainda estão em disputa de 3 competições. Os outros 2 times a gente passou agora recentemente, né? São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos colocar o campinho aqui da provável escalação do Atlético Goianiense para a gente completar as escalações. Aí o Raed faz a análise tática para a gente aí do Flamengo de 2 personalidades. O Ronaldo no gol, a defesa montada com Dudu, Wanderson, Ricardinho e Jefferson, Marlon Freitas, Baralha, Jorginho, time titular, né? O Atlético Goianiense praticamente repetindo a escalação do meio da semana do jogo contra o Corinthians. Wellington Rato, Ricardinho e Peglo. Fez um bom jogo na última quarta-feira lá em Goiânia. Red, nos mostra o que você preparou, a análise tática do Flamengo, por favor. O Dorival Júnior, Felipe, ele achou um esquema tático colocando o meio-campo com um formato de um losango com 2 atacantes de referência. Vou mostrar aqui no nosso telão. Vou inclusive paralisar em alguns momentos para que o telespectador consiga identificar. Aqui na frente nós temos 2 jogadores de referência, o Pedro e o Gabigol. E aqui é o formato de losango do meio de campo. O Flamengo conseguiu montar esse time com eficiência a partir de um esquema tático que não era muito utilizado no cenário brasileiro há bastante tempo. E vem performando bem assim. Uma das alternativas do time no campo ofensivo é inclusive com a boa performance do Everton Ribeiro como volante. Aqui eu vou mostrar uma construção do Flamengo, preste atenção. No passe do Rodinei, quando entra no Thiago Maia, um dos volantes, o Arrascaeta, ele que está atuando por dentro, numa trinca por dentro, tentando fazer superioridade numérica, ele já se desgarra da linha ofensiva e você vai ver como os jogadores do Flamengo, numa espécie de gatilho, quando a bola chega no Thiago Maia, eles já arrancam para um posicionamento diferente. O Arrascaeta acha o Pedro no espaço vazio e o Flamengo quase consegue construir sempre com os 3 por dentro. Esse é o Flamengo do Dorival da personalidade 1. Agora eu vou mostrar a personalidade 2 do Flamengo, que são 3 jogadores pelos lados do campo. Essa imagem aqui já dá para ver os 3 atacantes. Pelo lado direito, o Gabigol. Por dentro, o Pedro. E pela esquerda, o Everton Cebolinha. E aqui no meio de campo, também uma trinca. O Arrascaeta, o Thiago Maia e aqui é o João Gomes. Tá? O Flamengo recupera essa bola e constrói a partir da recuperação de bola com os 3 jogadores e o Arrascaeta por dentro, com o Gabriel aberto na direita, o Cebolinha aberto na esquerda e o Pedro como homem de referência. Pro jogo desse fim de semana, o Dorival vai armar um time com esses 3 jogadores de ataque. Não com esses 3 jogadores de ataque, mas com 3 jogadores de ataque. O Marinho aberto na direita, o Cebolinha aberto na esquerda e o Lázaro fazendo um falso 9. O Lázaro sempre foi na base um organizador atrás do atacante de referência. Ele vai testar o Lázaro como falso 9. Com o Paulo Souza, o Lázaro jogava pelo lado esquerdo do campo. Sabe que eu não vi nos relacionados o Gabigol, tá? Eu também não prestei atenção no Vou puxar aqui para vocês já. Porque, enfim, depois a gente checar isso daqui, eu vou falar o que eu penso sobre essa situação. O Gabigol descansar, o time vai descansar. O time vai descansar porque terça-feira tem
tem um jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, é muito em cima do laço, né? Acho que o Gabigol não está com vontade de descansar. Gabigol Gabigol está relacionado. Eu não duvido que eu não duvido, Pedro também está relacionado, Everton Ribeiro, eu não duvido dele Arrascaeta também. Esse time é o time apurado pelo GE Isso. então é a informação que a gente tem nesse momento. Peraí, desculpa. Essa aqui é do confronto de Anterior. quarta-feira. Peraí, vou achar aqui essa notícia aqui, ó. De jogo contra o Atlético Goianiense. A informação de qualquer maneira que a gente tem Tá, nesse a gente já momento vai- é essa daqui. A informação está apurada e é essa daqui. O que eu tô Gabigol nunca perguntando- foi de ficar de fora, né? E Ele ele- faz 5 jogos que ele não marca. E ele tá com essa vontade de voltar a fazer gol. E o Dorival falou, ele precisa ter paciência, ter calma. O Dorival trabalhou com ele no Santos, o Dorival conhece ele de longa data. Até para dizer, escuta, agora é a hora de descansar. Pode ser exatamente isso que esteja acontecendo. Agora tem o momento de descansar. É possível que seja exatamente isso que aconteça. Mas que eu tenho a impressão de que ele está com muita vontade de voltar a fazer gol. E é uma oportunidade, tinha 45 mil ingressos vendidos hoje na hora do almoço. É um jogo de novo para 55 mil cheio. pessoas nesse campeonato que, se fizer uma forcinha, vai ser recorde de público da história do campeonato. Hoje ele é o terceiro público dos últimos 40 anos do Campeonato Brasileiro. Isso que o Raid está mostrando, assim, são alternativas de jogo mesmo. Ele está jogando, ele faz um 4-1-4-1 ou faz um 4-3-3, varia 4-2-3-1, mas ele está apostando por enquanto no losango, enquanto o não tem ou não tinham condição de jogar 90 minutos. O Vidal não jogava 90 minutos desde 19 de março, não joga desde 19 de março, e em 19 de março ele jogou 89 minutos. Eu voltei a ter um jogo com o Udinese, ele não fechou os 90 minutos, mas 89, vamos combinar que ele jogou um jogo inteiro. Jogou o jogo todo, né? E o Everton Cebolinha desde 30 de abril, que não joga 90 minutos num jogo contra o Marítimo pelo Benfica. Pois é, olha só.